Bom, então, boa noite a todos vocês, né? Espero que estejam bem, que o curso tenha esse início, né? Tenha sido tranquilo para vocês, né? De novas aprendizagens, de conhecer os ambientes virtuais, os professores. Teremos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente agora no sábado. Então, hoje nós vamos fazer a nossa aula de revisão. Já falei para vocês como é que vai ser a nossa organização, que iremos, primeiramente, fazer uma retomada de alguns elementos das 5 unidades do nosso livro base. Depois, a gente vai fazer um movimento das questões, né? Então, de retomada a partir de algumas questões de múltipla escolha que eu preparei. E depois eu vou falar um pouquinho sobre a N2. Quero dizer para vocês que a aula gravada eu vou subir, se não hoje, amanhã, tá? Então, ela já está pronta, eu só vou subir para o YouTube e depois colocar ali no Moodle, tá? Mas vocês já vão aí ter uma retomada aqui, tá? De alguns pontos principais. Bom, então, pessoal, vamos para o nosso Vale a Pena Ver de novo, né? Quem é da minha época conhece esse programa, né, que tinha lá na TV Globo, que eu já falei para vocês, nas outras disciplinas, né? Então, vamos retomar o que a gente viu, né, a partir da leitura do nosso livro base, a partir da nossa aula inaugural, certo? Então, o que a gente viu lá no início da nossa disciplina, né? A gente viu essa relação entre as profissões e a sociedade, de que a gente não pode separar as profissões das demandas do mundo, né? Que nós exercemos influência sobre o mundo a partir das nossas atividades profissionais, né? Essa é a argumentação que o professor Oswaldo Francisco de Almeida Júnior vai fazer ali no início do nosso livro base, né? Porque o livro, a disciplina, né, chama Biblioteconomia e Sociedade, né? Então, quais são as relações entre a nossa profissão e a sociedade, tá? Então, é interessante, acho que eu pontuei para vocês, né? O próprio Almeida Júnior tem um livro que se chama Sociedade e Biblioteconomia, né? Então, mas que tem conteúdos diferentes, aí, porque é um livro até mais antigo do que a produção do livro base, né? Tem conteúdos diferentes, tá? Mas recomendo toda a obra do Almeida Júnior, é uma pessoa aí muito importante na nossa área. Bom, nós também falamos um pouco sobre a definição de sociedade, né? E vimos que a definição de sociedade, ela está ligada também à cultura, né? Não existe sociedade sem cultura e não existe cultura sem sociedade. Então, a cultura ela vai refletir esses artefatos, esses bens, essas práticas que são aí de comunhão entre diversos sujeitos, né, dentro de grupos sociais, enfim. Então, a sociedade, né, e aí eu usei para embasar a nossa discussão esse trecho do Anthony Giddens, tá, desse livro que é o livro de Sociologia. Ele vai dizer o seguinte, que a sociedade é o sistema de inter-relações que conecta os indivíduos uns com os outros. Deixa eu abrir aqui o meu, porque o meu não fica cortado. Quando eu coloco aqui para vocês, ele fica cortado. Todas as sociedades são unidas pelo fato de que seus membros são organizados em relações sociais estruturadas de acordo com uma cultura única. Nenhuma cultura poderia existir sem sociedades, mas igualmente nenhuma sociedade poderia existir sem cultura, né? E a temática da cultura vai aparecer justamente na unidade 3 do nosso livro base. A gente vai ver também que cultura é um conceito polissêmico, né? É um conceito, um dos termos, né? Vai dizer aí o Terry Eagleton, mais difíceis de se traduzir, né? De se ter um significado dentro das línguas, né? Então, vimos também, né, que dentro do nosso livro base, a unidade 1, vai ser ligada à história das bibliotecas, da biblioteconomia, do livro, né, vai ser ligada a esses aspectos mais históricos, né, até dos registros do conhecimento, enfim, aí que a gente tem que ver que a história, tanto do livro, das bibliotecas e da biblioteconomia, ela é entrelaçada, né, a gente não pode ver essas três faces aí isoladamente, né? Então, e também não pode ver essas três faces longe da sociedade, né? Que é a que vai formar cada um desses três itens, certo?
Bom, então, depois disso, a gente falou um pouco sobre a tríade linguagem, escrita e leitura. Né? Então, para definir esses 3 itens que vão ser importantíssimos na constituição dos registros do conhecimento. Né? Então, primeiramente, a gente viu o conceito de linguagem a partir do glossário Ceali, que foi um verbete escrito aí pelo professor Marcos Banho, da UNB, tá? Que é muito conhecido de vocês, talvez, pelos estudos de sociolinguística, a partir do preconceito linguístico, né? Ele tem um livro, inclusive, intitulado Preconceito Linguístico. Tá? Ele vai definir, então, a linguagem ao mesmo tempo, né? Ele vai definir a linguagem de 2 formas. Tanto como uma faculdade cognitiva exclusiva da espécie humana, que permite a cada indivíduo representar e expressar simbolicamente sua experiência de vida, assim como adquirir, processar, produzir e transmitir conhecimento. E depois, né, como todo e qualquer sistema de signos empregado pelos seres humanos na produção de sentido. Então, vai trazer, então, dentro dessa segunda conceituação, né, então, que existe uma linguagem que é verbal, que é relacionada à palavra escrita, e uma que é não verbal, que é relacionada aos signos visuais. Depois, então, passando para as questões de escrita, a gente viu, a partir dos estudos do professor Wilson Martins, tá? Dentro desse livro que é a palavra escrita, né, que existem 4 tipos. A primeira seria a pictográfica, né? Então, aquelas pinturas, esculturas feitas lá nas grotas pré-históricas. Depois, a mnemônica, que seriam os sistemas criados com o intuito de auxiliar a memória. Então, tinha para ver, por exemplo, questões de passagem do tempo, algumas coisas de clima, aí se colocava concha, assim, em cordas, enfim, para auxiliar nesse movimento de lembrar de coisas, tá? Depois a gente vai ter um tipo de escrita que é a fonética, que é o movimento de substituição da imagem visual pela sonora, então da figura ao som, a partir da escrita silábica, que é um sistema baseado em grupos de sons representados por um sinal, e alfabética, que é o sistema em que cada sinal corresponde a uma letra-som. Aí a gente viu também a questão do tipo de escrita ideográfica. Vou pegar aqui no meu que eu consigo enxergar. Aqui é a representação de objetos por um sinal que o interprete graficamente, um ideograma. Então, tem o exemplo aí da ideográfica chinesa, né, com os caracteres cuneiformes também, e os hieróglifos. Então, falando em cuneiformes, vem a segunda parte, né, que é uma história aí do desenvolvimento da escrita, que parte lá da pintura rupestre, né, que está bem ligada aqui a esse sistema pictográfico, tá? Depois a gente vai ter a escrita cuneiforme, que é esse ideográfico, tá? Então, a pintura rupestre ela vai suprir as necessidades estéticas, né, e vai estar muito ligada às práticas de magia. Então, até citei para vocês alguns livros de literatura infantil, infanto-juvenil, que retratam, né, essas histórias. Então, a escrita cuneiforme, né, ela vai ser predominante na Mesopotâmia, com os sumérios, né, vai ser com a argila talhada por uma cunha, e os símbolos foram formados por cones e tinham 2.000 sinais. Dentro da escrita hieroglífica, lá no Egito, esculpida em pedra ou gravada em papiro, né, vem depois da escrita cuneiforme. Depois a gente vai ter um movimento de escrita alfabética fenícia, com 22 consoantes e 100 vogais. Depois, a alfabética grega, com a adição das vogais ao alfabeto fenício. E, por último, a escrita alfabética, que vai vir o alfabeto latino. Tá? Na sequência aqui, nós vimos também alguns instrumentos e suportes da escrita. Então, a gente tinha ali para as tábuas de argila a cunha, né, que ia fazer o movimento aí de cunhar essa argila que ainda estava molinha, né, depois ela ia para um processo de secagem e de queima, né. Então, até citei para vocês o livro da Enredoana, né, então é um livro escrito pelo Roger Mello e ilustrado pela Mariana Massarani, que vai falar sobre essa primeira escritora, né? É um grão de areia
que vai relatar, né, a história da Enredoana, e a Enredoana como essa primeira escritora, né, que cunhava nas tábuas de argila as suas poesias, enfim, as suas escritas. Depois a gente vai ter, para as pedras e metais, o cinzel, para as tábuas de madeira enceradas, o grafo, estilos ou estilete, para o papiro e para o pergaminho, o cálamo, e para o papel, a pena, o lápis ou a caneta. Então, a gente vai ter esses instrumentos de escrita e os suportes para essa escrita, eles podem ser tanto do reino animal, quanto do reino vegetal, quanto do reino mineral. Então, no animal, a gente tem o uso de pele animal, né, o carneiro, principalmente para a produção do pergaminho. Vocês lembram que a gente discutiu um pouco sobre aquela fofoca histórica, né, do surgimento do pergaminho, como uma espécie de rivalidade aí, né, entre a Biblioteca de Alexandria e a Biblioteca de Pérgamo. Então, o custo do papiro, né, que é parte aí do reino vegetal, né, que é justamente essa planta que está aqui atrás, né? Então, reino vegetal, então a gente vai ter madeira, folhas de palmeira, oliveira, panos, papiro e seda sendo utilizados como instrumentos, né, como suportes, digo, de escrita. E, por último, o reino mineral, que é pedra, mármore, argila e metais. Então, a questão das mudanças aí históricas nesses suportes, né? Então, vai nesses suportes e nesses instrumentos, vai aparecer nesse trecho aqui, né, do livro do Wilson Martins. Das tabuinhas estilográficas para os tabuletes de argila, dos rolos manuscritos aos volumes em pergaminho e destes para os impressos em papel, dos estiletes para os pincéis e as penas de pato, dessas para as metálicas e para os tipos móveis, o livro chegava assim ao que até agora era a sua última metamorfose técnica, a composição e a impressão eletrônica. Então, aqui, para além, né, desses todos que estão citados nesses esquemas coloridos, né, tem também, né, a questão dos tipos móveis, que vai vir, né, lá no finalzinho ali da Idade Média, né, com a prensa do Gutenberg, que foi acho que um aprimoramento dos tipos chineses, tá? Principalmente quanto à sua durabilidade, uma vez que os tipos chineses eram, na maioria das vezes, em madeira, né? A gente vai ter tipos em metal, que são mais duráveis, né? E também, né, essa última transformação aqui, que é, né, justamente a do livro eletrônico, né? Então, a gente vai ter os e-books, a gente vai ter suportes diferentes, como tablets, computadores, a tela do celular, o Kobo, que são os e-readers, né? Então, o Kobo, o Leve, o Kindle, enfim. Então, aí, a diferença do papiro para o pergaminho é que o pergaminho, né, é feito de animais, então aí carneiro, enfim, né? E o papiro é feito da planta, né? Que é o papiro, que é essa aqui que está aqui atrás, que ela nasce especialmente em ambientes úmidos, né? Então ela sofre todo um processo. O que se usa é a haste, não é essa parte de cima. Essa haste ela é cortada, secada, colada, prensada até virar o papiro. Tá? Então, dependendo, e para torná-los lisos, tanto o papiro quanto o pergaminho sofre um processo de raspagem, né? Então, quanto mais a gente raspa, mais liso, mais uniforme ele fica, mas também mais sensível ele fica a rachar, enfim, né? A se despedaçar. Então, é basicamente essa a diferença. Então, eu estava falando um pouquinho para você sobre essas transformações aí do livro eletrônico, enfim, isso vem a casar muito com a questão das transformações na leitura, que a gente vai ver aí a partir do Chartier, tá? Então, a gente tem primeiro as transformações das técnicas de reprodução dos textos. Então, a gente vai de um movimento que os textos eram todos manuscritos, para depois, né, vir o impresso, né? Então,
Dentro do manuscrito, a gente tinha somente alguns sujeitos que podiam ser leitores, então, pela pouca quantidade de livros e pela pouca difusão da instrução. Então, a gente está falando, né, o período antes do Gutenberg, tá? Com o impresso, então, a gente vai ter uma maquinaria que vai diminuir os custos e o tempo de produção, e, ao mesmo tempo, a gente vai ter um maior volume de livros circulando em reproduções idênticas que atingiam cada vez mais leitores. Então, essa reprodução idêntica ela é um item-chave aqui, porque quando a gente tinha um manuscrito, né, como eram seres humanos que estavam fazendo esse processo de cópias consecutivas, né, e muitas vezes, devido à escassez de papel, de matéria-prima, né, de papiro, pergaminho, enfim, acabavam fazendo abreviaturas, enfim, abreviaturas essas que para as quais não se tinha um código, enfim, né, que padronizasse essas abreviaturas, elas eram feitas ao bel prazer aí dos copistas, né, então isso acabava impactando na recepção, né? Então esse texto ele chegava de formas diferentes para os leitores, né? Então, devido a erros, devido a diferenças em traduções, devido, enfim, às abreviaturas, né? O que impactava, né? Por ser um texto diferente, impactava em formas diferentes de recepção. Tá? Quando a gente vai ter um impresso, essa diferença na recepção ela vai cair, porque a tendência de um livro impresso, né? Então, a não ser que haja alguma troca de tipos, alguma coisa ali na hora da impressão, né? Ele tem essa tendência de ser sempre igual, né? Então é o papel vai passando, né? Naquela chapa sempre igual. Então essa é a primeira linha de transformação, que é a transformação das técnicas de reprodução. Depois a gente vai ter as transformações das formas do livro, né? Então, primeiramente a gente vai ter os rolos, né? Então que exigiam da gente, né, um uso do corpo, né, no ato de esticar, né? Então, muitas vezes a gente precisava de um suporte, exigia muito mais do nosso corpo, assim como o códice, né? Porque o códice era um livro de grandes proporções, que também ia exigir uso de mesas, de mobiliário, né, para conseguir fazer essa leitura. Esse leitor ele ia ser mais restrito, né? Esse texto que o livro portava, tá? E com a tela a gente vai ter uma maior liberdade, porque cada vez os dispositivos estão menores, né? E para ler, muitas vezes, com o Kindle, a gente só precisa de uma, enfim, né? De um toque na tela para passar uma página. Então, vai ter um menor uso desse corpo. Vai ter um entrecruzamento de diferentes textos em um mesmo suporte, ou seja, eu posso pegar ali no meu Kindle, enfim, todas as citações que eu tenho recortadas de vários textos, então eu estou entrecruzando diferentes textos, tá? O que não era possível dentro do impresso ali, né, do códice, enfim, do rolo, só se a gente recortasse, né, fizesse um ato de loucura ali junto ao livro, né, recortando partes aí, fazendo um Frankenstein, né? Então, mas não é esse o propósito. Então, esse leitor, né, vai ser talvez mais disperso devido à quantidade de informação, tá, a que ele é submetido. Então, porque se o outro leitor ele ficava restrito àquele livro que estava ali à sua frente, né? No meu Kindle eu tenho vários livros, eu posso passar de um para o outro, enfim. Né? Depois a gente vai ter também o fato de que os livros eletrônicos vão até o leitor através das redes, né? Então, não mais ele vai até a livraria, vai até a biblioteca, não mais ele vai ir até algum lugar para buscar esse livro, né? Então, esse livro vai vir até ele. A última linha de transformação, pessoal, é a da história da leitura. Então, a gente vai ter dois mundos aqui. Né? O primeiro é o da leitura em voz alta, depois para o movimento de leitura silenciosa, e o segundo vai ser de uma leitura intensiva a uma leitura extensiva.
Diga, Ana. Boa noite. Boa noite. Com a questão aqui, quando você diz assim, né, que hoje é verdade, né, a gente tem essas informações aí, tudo na tela, né, pelo computador, e a procura para, por esses espaços, né, de biblioteconomia, de biblioteca, digo, acaba diminuindo. Então, assim, a minha dúvida não vai acabar a leitura nem as fontes, os livros no meio digital, mas esse espaço ele não está afadado ao longo do tempo a não existir mais, pela pouca procura mesmo, né, das pessoas nesses recintos. As bibliotecas, no caso? Isso. Ou qualquer centro Então, de pesquisa, de informação que dispõe de livros ali físicos, né? bom, então a gente tem que ver os interesses dessa comunidade, né? Então, a gente vai até mencionar um pouco isso quando fala. Quer falar de novo? Não, apertei errado. Tá certo. Então, a gente até vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essas transformações e sobre esse questionamento que foi levantado muito na contemporaneidade sobre uma possibilidade, né, do livro físico desaparecer, das bibliotecas desaparecerem, né? Então, assim como Humberto Eco, que tem um livro intitulado Não Contem com o Fim do Livro, né? Eu sou uma das que não acredita na possibilidade do fim. Bom, vocês estão vendo atrás de mim, né? Eu não acredito na possibilidade de fim do livro físico, mesmo sendo uma leitora de livros digitais também, né? Então, a gente tem que ver os objetivos de cada leitor, né? Então, talvez vocês sejam como eu, que gosta de ter a materialidade, de escrever nas bordas das páginas, né? De ir até uma biblioteca e descobrir aquilo que eu preciso, porque muitas vezes esse leitor não sabe o que ele precisa, e nas redes, talvez ele não tenha a mediação de um bibliotecário que vai ajudá-lo a encontrar aquilo que ele precisa, né? Então, eu acho que cada leitor, né, cada sociedade vai encontrar suas demandas, e a biblioteca ela não precisa estar restrita apenas ao seu acervo físico, ela oferece outros serviços, né, ela oferece outros suportes, ela oferece outros, enfim, outras coisas para além do... Diga, Josué. Professora, estou vendo aí a reflexão, né? Aí, se Uhum, puder contribuir rapidamente também com essa claro. fala. Eu acho que, assim, às vezes a gente começa a criar algumas certas conspirações sobre determinados assuntos, sobre essa evolução tecnológica que vem surgindo. Eu já ouvi várias vezes essa questão do livro físico que vai acabar e tudo mais. Eu acho que existe tempos e tempos, primeiro, que a tecnologia, apesar de ser um avanço muito grande, está aí para favorecer o nosso estudo, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, o nosso trabalho, ela não vem suprir tudo, né? Ela não consegue englobar tudo, né? Se fosse assim, a gente teria que pensar também na escassez dos alimentos, porque aí daqui a pouco a gente vai poder comer mais, porque não tem mais nada, não tem mais produtor rural, né? Porque não tem mais. Então, assim, eu acho que existem necessidades que são supridas pelo ser humano, que devem ser supridas pelo ser humano, e uma delas é a nossa necessidade de informação. O contato, o tato, né, isso desde a educação básica, né? Hoje nós temos aí um grande avanço na inteligência artificial, né? Mas isso de pouco, não é que pouco serve, mas isso no sentido da educação infantil, por exemplo, isso não é tão visto ou tão utilizado no dia a dia, porque precisa daquele tato mesmo, né? As crianças precisam do tato. O nosso mundo ele é visual, ele é sensitivo, né? Então a nossa leitura ela é visual, ela é sensitiva. Eu acho que existem formas que vão se reinventando, né? Por exemplo, hoje nós temos um livro lá a Prefeitura do Rio de Janeiro, ela lançou um livro
para crianças, que é o de realidade aumentada, né? Livros de realidade aumentada, que você interage tanto do material físico como o meio virtual, né? Você passa o celular, o computador ali pelo material físico e ele cria movimentos e tudo mais, que é muito interessante, as crianças amam e tal. Só que eu acho que a gente está querendo suprir algumas coisas, ou criando esses tipos de conspiração, que eu acho que não é esse o caminho. E sim dialogar como essas tecnologias vão favorecer o uso da informação, o uso da biblioteca, o uso desses espaços, ou como que isso vai fornecer ou caminhar junto com com o nosso trabalhar, né, com o nosso fazer na biblioteconomia. Eu acho que é mais nesse sentido, né? Obrigada, Josué, pela contribuição. Quando o Josué fala desse contato com a materialidade, especificamente para as crianças pequenas, enfim, né? Quero mostrar 2 exemplos para vocês. Qual é a possibilidade de um livro deste, né? Vocês estão vendo, né? Maravilhoso esse livro, maravilhoso. Um livro com um buraco, né? Qual é a possibilidade de um livro como este encontrar lugar e ter o mesmo, causar a mesma recepção no leitor na sua forma digital ou em papel? E aí? Outro exemplo. É ótimo. Esse livro é ótimo. Esse aqui. Não sei se vocês conhecem. O Carteiro Chegou. Eu que vou dar aula depois para vocês de literatura infantil e juvenil. Vocês vão ver muitos exemplos e vão ficar loucos. Então, esse livro aqui, tá? É O Carteiro Chegou. Então, ele vai entregar as cartas e aí ele tem bolsos com as cartas de cada uma das pessoas que ele vai entregar. Pessoas não, né? Das personagens que são dos contos de fadas. Então, ele tá com a família Urso, né? Então, aqui tem uma das cartas. E aí, depois tem o Carteiro Encolheu, que vem com uma lupa para te conseguir enxergar o carteiro que encolheu. Então, tem aqui as diversas cartas. Aí tem o bolsão, tirou a carta, abriu, mais uma carta. Então, não existe a possibilidade... Oi? As crianças lá na escola, elas estão loucas por esse livro e eu tô doido para comprar, porque eles estão pedindo esses materiais, né? Esse livro com buraco a gente já tem, aí esse do carteiro. Toda hora chegam lá, eu quero o livro do carteiro, da carta. E a gente não sabia qual que era o livro. Esse livro é ótimo, assim, só para dar alguns exemplos para vocês de como a materialidade ela é importante até para a compreensão do livro. Não tem como fazer um livro desse digital, gente. Não tem como ele existir. Esse leitor ele precisa do contato com a materialidade. E é muito engraçado, eu levo esse livro para os estudantes da graduação, né, do presencial, que é uma pena que aqui eu não consigo fazer vocês manusearem, né? Mas o pessoal fica assim, ó, em sala de aula. Eu olho, eles manuseando os livros, eles estão todos assim. Depois vocês vão rir muito com essa gravação. Né? Então, só para mostrar para vocês, né, esses são alguns exemplos de como... tudo bem, a gente vai ler Os Miseráveis, do Victor Hugo, que é um calhamaço deste tamanho. O Kindle pode ajudar a gente, né? É uma boa. Eu, por exemplo, gosto de ler no Kindle antes de dormir. Eu pego, leio um livro, né? Tá ali do meu lado, tem luz, etc. Eu posso aumentar ou diminuir a letra, né? Então, são essas conveniências que o leitor vai encontrando, né? Então, mas para livro infantil, juvenil, para livro que eu gosto de estudar e rabiscar, tem que ser o impresso, né? Então, assim como, né, os espaços de memória que a gente vai discutir hoje, né, não vão terminar, porque, enfim, né,
esses leitores, eles também precisam circular nesses espaços, né? Receber as socialidades que estão ali, né? Então, também conversar com os profissionais que atuam nesses espaços, sejam arquivos, bibliotecas ou museus, né? Todos eles já têm, né, suas versões digitais, mas as pessoas seguem indo. Vocês acham que visitar o Louvre digital ou visitar ele presencialmente é a mesma experiência? Visitar o Real Gabinete de Leitura lá no Rio de Janeiro ou a Biblioteca Nacional é a mesma experiência de fazer essa visita presencialmente? Então, essas bibliotecas, né, para além de instituições de memória que guardam textos, guardam documentos importantes para a nossa constituição enquanto sociedade, né, elas também são espaços arquitetônicos, né, de patrimônio belíssimos. Né? Então, eu não acredito que tudo vá virar o espaço frio de uma tela, né, na nossa frente. Então, a tela, e com isso eu não estou dizendo que a tela é completamente inútil, não, bem pelo contrário. A gente pode utilizar a tela para algumas coisas, né? Eu não gostaria de ler Os Miseráveis em papel, né? Porque eu não ia poder ler deitada, e vocês sabem quando a gente lê deitado, né? Às vezes a gente dá umas pescadas, imaginem Os Miseráveis caindo no meu rosto, né? Então, eu acho que nesses casos o Kindle é melhor, mas para eu ter uma experiência de leitura, né, de um livro como esse que eu mostrei para vocês, né, a tela não substitui, tem que ser o impresso. Então, os leitores eles vão, né, se adaptando a essas diferentes realidades e sabendo aproveitar as vantagens de cada um, né, desses meios. Se eu quero um livro de maneira muito rápida, eu preciso para ontem, para uma disciplina, né, talvez seja mais fácil eu ir atrás do livro digital, né? Mas se eu tenho mais tempo, consigo ir até a biblioteca, manusear esse impresso, pode ser um diferencial também. A tela quebra um galho para algo que queremos de maneira prática e rápida, mas não faz ter a mesma experiência de ter um livro nas mãos e o local onde você está lendo. Concordo, Lucas. Era isso que eu vinha argumentando também. Então, Francisco leu, provavelmente, Os Miseráveis em 2 volumes, mas mesmo em 2 volumes, que são 1.000 e tantas, quase 2.000 páginas, né? Mesmo em 2 volumes, eu acho que deve ser gigante. Deixa eu ver aqui o comentário da Libni. Os livros também são objetos de mercado, existe uma indústria literária, lógico. Eu tenho a impressão de que essa cultura de tudo digital existe muito aqui no Brasil. Em outros países, tem muitas bibliotecas, livrarias e lojas de CD. Uma cultura muito forte centrada no físico. Inclusive, está bem forte também a questão dos LPs, né? Dos discos. Acho que possibilitará mais acesso no digital, mas existem experiências que não existem no digital. Experiências incríveis. Recentemente assisti um vídeo que levantava essa discussão em relação a existir filmes na Netflix e de ir a uma locadora e alugar, por exemplo. E ele destacava justamente como faz falta tocar, sentir textura nas coisas. Realmente, né? Em algumas capas, enfim, né, tinham essa sensação aí, esse aspecto sensorial, né, que a gente vivencia muito com os livros, principalmente os de literatura infantil e juvenil. Depois passa a dica desse vídeo para nós, Libni. São percepções distintas. Ouvindo a aula, me passou 2 coisas na cabeça. Primeiro, por questão de saúde, a leitura do livro impresso é melhor comparado ao digital. Sim, né, as telas estão afetando, né, a nossa visão. Segundo, e dizem que a gente consegue memorizar mais o que a gente lê no papel do que no digital. Segundo, dizem não, isso tem pesquisa, inclusive Marianne Wolff. Segundo, fazem um paralelo, a música em show presencial é mais emocionante do que assistir um clipe. São diferentes, são experiências distintas, né? Cada uma com as suas vantagens e desvantagens. Bom, pessoal, vamos no seguir. Brasil, professora?
E só fechando essa ideia, mas no Brasil, claro, nós temos uma lei agora que proíbe o uso não permite mais o uso de celulares nas escolas, e aí a gente tem uma outra experiência, que é a necessidade do material impresso, né, do livro impresso. Então, eles não têm mais... até um relato interessante, né, tiraram os celulares dos meninos e aí foram fazer uma atividade de pesquisa, e com consulta, e poderia consultar o material, apostila, livros e tal. Os meninos não sabiam fazer, porque não tinham o acesso ao dado tecnológico, né? Então, a gente é uma forma de educar. E eu acho que agora a indústria do livro literário, né, talvez seja aí uma outra possibilidade, veja uma outra possibilidade de interação nesses espaços das escolas, essa necessidade de trazer essa forma de leitura impressa, que já existe em muitas escolas, ainda não é uma realidade difundida e experiência de todas as escolas públicas, por exemplo, mas que agora talvez seja uma necessidade ainda mais oportuna para o acesso à leitura do livro físico. Maravilha, José. E nas redes sociais até está rolando o que os estudantes estão fazendo, né, de entretenimento para substituir os celulares, né? Então, eles jogam jogo da forca, eles jogam palavra cruzada, né? Eles fazem outras coisas de entretenimento aí com celular, que não pode celular. Então, não sei se vocês viram essas postagens que rolaram, né? Então, vai ser também uma questão aí, como diz a Ana, né, de resgate, uma vez que parece que a gente desaprendeu a fazer pesquisa, né, sem utilizar as telas, né, sem utilizar as redes. A gente não sabe mais pesquisar enfim, né, em um catálogo, fazer esse movimento de busca nas bibliotecas, né? Para a gente parece ser óbvio, né? Porque a gente está dentro do curso de biblioteconomia, mas muitas pessoas chegam à universidade sem entender o processo de organização do conhecimento dentro de uma biblioteca. Bom, então, né, pessoal, dando seguimento aqui, para a gente conseguir terminar ainda hoje. Bom, a nossa primeira biblioteca, então, né, foi a biblioteca de Ebla, na Síria. A gente discutiu sobre ela. Então, essa biblioteca era uma biblioteca considerada primitiva, ela foi descoberta recentemente, na década de 70, né? Então, evidencia aí alguma estratégia de organização dos documentos segundo os conteúdos, né? Então, ela era composta por tábuas de argila. Depois, então, se essa era a primeira biblioteca da antiguidade, né, considerada hoje, né, a primeira biblioteca, eu coloquei esse ponto de interrogação aqui, porque a gente não pode precisar com certeza e também não sabe se em algum momento essa informação não vai ser atualizada, né, os achados arqueológicos não vão encontrar outras bibliotecas. Então, essa era a primeira, então a mais famosa, a Alexandria, né? Então, que tinha aí mais ou menos 700 mil volumes. Falei para vocês que ela rivalizava com a Biblioteca de Pérgamo, né? Então, nessa questão de quem tinha mais volumes e nessa questão também se especula, né, que a criação do pergaminho se deu nessa rivalidade, né? Então, ela tinha 2 espaços, um em Bruxo, que tinha 400 mil volumes, e outro em Serápio, com 300 mil volumes. Todos os navios que passavam tinham que entregar os seus livros para serem copiados, e muitas vezes eles devolviam a cópia e ficavam com o original, né? Então, e tinha uma pretensão de abrigar a totalidade do conhecimento registrado, né? Então, quando a gente fala em totalidade do conhecimento registrado, a gente lembra do conceito, né, de biblioteca universal, que está presente até hoje, né, em ações como a do Google, de digitalizar todos os livros, enfim, né, essa ideia de uma biblioteca de Babel, que nem eu falei para vocês lá, do conto do Jorge Luiz Borges. Então, essa biblioteca, a Biblioteca de Alexandria, foi alvo de ataques, de destruição, de incêndios, enfim. Hoje a gente tem uma Biblioteca de Alexandria, né,
mas não se tem resquícios daquela que foi, né, na antiguidade, a Biblioteca de Alexandria. Essa é uma nova biblioteca que foi criada. Então, a gente viu também, né, que as bibliotecas antigas e medievais, elas são iguais quanto à organização, natureza e funcionamento, são um prolongamento, né, as bibliotecas medievais são um prolongamento das bibliotecas antigas, tá? E que o que vai variar mais é a questão do próprio suporte, né? Então, a gente tem na antiguidade, as bibliotecas minerais, vegetais e animais, com as tabletas de argila, rolos de papiro e de pergaminho, e na Idade Média a gente vai ter os depósitos de volume, tá? Então, essas bibliotecas medievais, elas estavam ligadas a ordens religiosas, falei para vocês sobre a obra, né, O Nome da Rosa, que tem tanto o seu livro escrito pelo Humberto Eco, quanto o filme, né, até sugerir a questão de vocês assistirem, né, o filme e fazerem atividade N1 sobre esse filme. Então, as bibliotecas medievais, elas estavam ligadas às ordens religiosas, né, uma vez que o livro, a palavra escrita, era um mistério, o elemento carregado de poderes maléficos para aqueles não iniciados. Então, a gente tinha a tarefa dos monges copistas e dos iluminadores nesses espaços, né, que eram responsáveis por a gente ainda ter várias obras, né, e por a gente perder também algumas pelas práticas de palimpsesto, né? Então, essas bibliotecas, elas vão se estabelecer em geral no interior dos conventos, lugares que eram dificilmente acessíveis ao profano, ao leitor comum. Então, eram depósitos de livros, não visavam essa dinamização, esse acesso, né? Esse é um conceito que vai ser mais recente. Então, a difusão da instrução, da leitura e da escrita, ela era rara, nos meios inclusive nos meios mais abastados. A literatura, ela era majoritariamente oral na Idade Média, e na Antiguidade também tinha essa ênfase na oralidade, né? Principalmente os gregos, eles tinham essa questão de que quando a gente tinha a palavra escrita, né, a palavra registrada, né, a gente perdia nessa questão da oralidade, que era tão importante para eles, né, a oratória tão importante para eles. Então, o clérigo era, então, o letrado, e o laico era aquele não iniciado na palavra escrita. Esse profano vai ficar de fora das bibliotecas até a Renascença, quando a gente tem um movimento de transformação aí na ordem, né, cultural, na ordem social. E também havia as práticas de censura, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas na parte de cultura, enfim, né, e memória, que está relacionada, inclusive, ao índice, né, de livros proibidos, que era feito, né, foi até o século XX, com os livros proibidos aí pela Igreja Católica. Então, as bibliotecas medievais, pessoal, elas eram divididas em 3: monacais, universitárias e particulares. Dentro das monacais, a gente tinha os livros em armários embutidos em enormes paredes. Esses monges copistas, como eu falei para vocês, eram responsáveis por salvar em cópias sucessivas muitas obras antigas. Tinha também a prática de palimpsesto, né, que era um texto que estava ali no papiro e no pergaminho, né, como já falei para vocês, né, era escasso, né, a questão do suporte era muito caro, né, produzir. Então, às vezes, eles faziam raspagens para tirar um texto, né, apagar aquele texto e substituir por outro. E com isso também se perderam várias obras. Então, a ordem beneditina era a que tinha a maior identificação com o livro e que fazia a reprodução de literatura tanto eclesiástica quanto profana. As célebres bibliotecas eram a de Montes Athos e a do Vaticano. Então, as universitárias, elas, ao mesmo tempo, né, que elas vão ter um movimento posterior aí de laicização, né, então, de rompimento com a igreja, né, de rompimento de relações, né, de um processo aí de se tornar livre dos dogmas, né, da igreja. A gente vai ter, nesse início, né, elas como um prolongamento dessas ordens eclesiásticas, tanto que muitas pessoas ligadas a ordens religiosas que faziam doações
para as bibliotecas universitárias que viriam a compor esses primeiros acervos. Então, as bibliotecas universitárias vão contribuir para a multiplicação dos trabalhadores do livro, né? Inclusive nós, bibliotecários, lógico que antes de existir a biblioteconomia enquanto uma formação, né? Enquanto uma graduação, por exemplo, uma especialização, enfim. Então, na aurora da Renascença, a biblioteca vai adquirir o seu sentido moderno em função dessas mudanças aí na ordem social que estava acontecendo. Então, as bibliotecas particulares, por último, né, então, eram de imperadores e grandes senhores, né, que depois viriam a se tornar bibliotecas oficiais, como é o caso da Biblioteca Nacional da França, que foi herdeira das coleções do Carlos V da França. Esses livros eram carregados durante as viagens e empregavam muitos copistas. Bom, então na Idade Média, né, eu falei para vocês, por volta de 1440, a gente vai ter a invenção da imprensa pelo Gutenberg, que vai reinventar os tipos móveis chineses. O primeiro livro impresso vai ser a Bíblia, e os incunábulos foram os livros escritos, né, impressos, na prensa de tipos móveis até 1500. As bibliotecas modernas, então, elas vão sofrer um processo de laicização, então esse rompimento com as ordens religiosas, tá? A gente vai ter um processo também de democratização, então cada vez mais o povo vai poder adentrar esses espaços. Também um processo de especialização, então a gente vai ter bibliotecas especializadas aí que vão começar a se especializar em determinados assuntos, né, em determinados públicos, um processo gradual e um processo de socialização nesses espaços. Então, daí que vai surgir, né, um conceito, vai começar a germinar esse conceito de biblioteca pública visando a educação de massas, essa biblioteca pública como um serviço social prestado ao povo, que não vai distinguir condição social, que vai servir aos interesses da comunidade e que vai contemplar aí seções variadas não existentes em bibliotecas tradicionais. Então, a biblioteca pública ela tem que ter, enquanto pública e aberta a todos, ela tem que ter um acervo condizente a essa diversidade, né, o que outras bibliotecas não tinham. Então, as bibliotecas contemporâneas, né, a gente vai ter dois tipos em particular, que é a biblioteca pública de empréstimo e a biblioteca circulante particular, né? Então, essa biblioteca circulante particular, ela não vai ser gratuita, né? Ela vai envolver, né, aí o aluguel de best-sellers, os romances em 3 andares, que eu falei para vocês, né, que eram, os romances eles eram divididos, né, de forma que eu tinha 3 volumes, né, ali para fazer esse empréstimo. Elas eram voltadas tanto para grupos científicos quanto para círculos literários, elas ofereciam os romances sensacionalistas que as mulheres queriam naquela época. Isso são palavras do Martin Lyons, não são minhas. Né? As editoras não viam essas bibliotecas como ameaças, e porque elas tinham, né, um movimento de compra muito grande dos livros para poder fazer o empréstimo. E as reimpressões baratas foram decisivas na continuidade desse tipo de biblioteca, uma vez que para manter, né, fazer essas compras para depois incorporar ao acervo, né, é necessário que tenha esse movimento aí de baratear os preços. Já as bibliotecas públicas de empréstimos, elas tinham, né, elas foram criadas aí por reformistas, filantropos e empregadores, com o objetivo de oferecer leituras edificantes, né, para os seus empregados, né? Então, que visava talvez um controle social por meio da biblioteca pública, né? Mas dentro das bibliotecas Carnegie, por exemplo, a gente consegue perceber muito do preconceito, do acesso do povo, né, às bibliotecas, por exemplo, nesse trecho que está lá no livro do Martin Lyons. Apesar da elegância dos edifícios, os residentes locais nem sempre gostavam da perspectiva de ter uma biblioteca pública em sua vizinhança, já que ela trazia mais clientes da classe operária e negros para tranquilos bairros de classe média.
né? Então, aí, questões problemáticas, né, envolvendo o acesso da população às bibliotecas. Então, também tinha a questão dos locais de trabalho, né, que queriam oferecer essas leituras edificantes, mas que esses operários, enfim, né, eles não queriam a leitura edificante, eles queriam entretenimento, né, eles queriam poder acessar livros de entretenimento, e aí os leitores exercendo os seus direitos, né, imprescritíveis, como diz lá o Daniel Pennac no livro Como um Romance, né? Então, de ler qualquer coisa, de ler o que quiser. Então, por último, né, a questão da atualidade das bibliotecas contemporâneas, a gente vai ver questões de ordem tecnológica muito fortemente, né, que vão provocar mudanças, né, tanto para o bem ou para o mal, né, no trabalho dos bibliotecários, na própria organização das bibliotecas. Uma questão muito forte, né, que inclusive a gente já mencionou aqui, é a questão da tecnologia, que vai provocar esse questionamento aí permanente, se as bibliotecas ou o livro físico vão desaparecer, né? Então, a gente e os bibliotecários também, né, que a nossa profissão também é alvo dessas especulações, aí, como citou o Josué. Então, a gente vai ter, na verdade, né, não vai diminuir o nosso trabalho, ele vai aumentar, porque dentro desse contexto, né, a informação que está lá na tela, a informação que está nas redes, né, ela também vai precisar de mediação, de organização, enfim, né? Então, a gente vai ter discussões como acesso livre à informação e ao conhecimento, a gente vai ter a questão do capitalismo científico, de muitas publicações que vão ser dentro daquele conceito chamado de salame science, né, que é pegar uma determinada obra, né, e fazer ela bem fatiadinha em diferentes artigos, né, então que talvez não contribuam tanto, né, quanto a obra original, né, então essa questão toda também de plágio, autoplágio, a questão dos direitos autorais, a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, assinatura de conteúdos informacionais eletrônicos e digitais, a questão dos bibliotecários estarem envolvidos com o desenvolvimento de competências e habilidades para lidar com as novas tecnologias e lidar com a informação. Então, o movimento de letramento informacional ele é muito importante para esse sujeito saber buscar, avaliar, selecionar, comunicar e usar, né, essas informações para a qualificação sua, né, e do seu entorno, da sua comunidade. Então, as bibliotecas também vão ser produtoras de conteúdo, vão atuar no armazenamento e na preservação, e também, né, para isso há uma necessidade de investimento. Discutimos questões também como a presença de biometria nas bibliotecas, que é algo diferente, né, que vai trazer aí uma otimização de tempo, né, nesse processo de empréstimo, a questão do autoempréstimo e da autodevolução, né, a questão do RFID, a radiofrequência, que vai facilitar, inclusive, na realização de inventário. Então, deixei vários links para vocês verem como é feito, né, o inventário a partir do RFID. Então, essa leitura de estante vai ser muito facilitada, porque em vez de ver livro por livro, né, a gente passa a radiofrequência para fazer essa leitura de estante para o inventário. A questão dos metabuscadores, né, para buscar informação, que envolve também ter estratégias de busca com os operadores booleanos, né, o uso de redes sociais, a disponibilização de conteúdo através das TICs, então, o apoio à educação à distância que as bibliotecas oferecem, as tecnologias de touch, laser, 3D, inteligência artificial, entre outras, especificamente no manuseio de obras raras. Então, é frequente a gente ver agora o quanto a inteligência artificial ou tecnologias 3D ajudam a recompor, por exemplo, rolos
de papiro e pergaminho antiquíssimos, né, que não seria possível sem tais tecnologias, né? Então, o nosso manuseio com as mãos, né, ia inviabilizar aquilo, porque ia destruir aquele material. Então, a questão da acessibilidade das pessoas com deficiência, então a gente vai ter a presença de softwares ledores, recursos de ampliação de conteúdo, o Braille, a Libras e a necessidade de capacitação atitudinal desse pessoal para atuar junto às pessoas com deficiência e neurodivergências. Bom, deixa eu retomar aqui o que vocês estão falando, porque eu estou vendo que estão falando meu nome aqui. Então, A Ludmila perguntou, né, sobre o conteúdo da prova. O conteúdo da prova vai contemplar o que está no livro base e, né, as aulas que foram ministradas. Vocês veem que aqui na aula eu não trago apenas itens do livro base, né? Eu trago outras informações para vocês, até porque a gente, enquanto professora, a gente não pode ficar só na apostila, né? E eu trago também alguns elementos que eu acho que são importantes para a aprendizagem de vocês e que, até pelo limite de páginas que cada pessoa que construiu o livro base tinha, né, não era possível mencionar. Professor, tá. Isso, Josué respondeu. Francisco, eu vou colocar os slides lá depois, não te preocupa. Sobre a consulta na hora da prova, eu vou permitir que vocês façam uma cola em uma folha de tamanho A4, manuscrita, certo? Podem usar frente e verso. Eu quero que vocês façam os resumos de vocês, com base no conteúdo da disciplina. Vocês vão fazer, porque já é um movimento de estudo, tá? Vocês vão fazer o resumo de vocês em uma folha de tamanho A4, pode ser frente e verso, manuscrito. Se chegar com documento digitado em folha de tamanho maior, não vai poder usar, tá certo? Fechou? Maravilha. Então, vamos para a unidade 3. Então, o conceito de cultura, como eu já disse para vocês, ele é polissêmico, né? Ele é muito difícil de definir. Ele tem vários conceitos, vários significados, e comumente se associa, né, quando a gente fala em cultura, a uma pessoa inteligente, letrada, culta, tendo esse conceito de cultura sempre atrelado à alta cultura, né? Então, o professor Almeida Júnior, ele coloca nessa questão entre uma alta e uma baixa cultura, né? Então, onde a alta cultura seria, né, aquela cultura de elite, enfim, né, e a baixa cultura, a cultura popular, e essa é uma problematização que ele faz, né, inclusive dentro do âmbito dos estudos culturais, que é o lugar de onde eu estudo, né, de onde eu venho, né, o que, de acordo com os estudiosos que constituíram esse campo dos estudos culturais, né, eles vêm aí desde o início confrontando essa ideia de hierarquização da cultura, né, que diz que o povo, né, normalmente tem uma cultura que é de menor valor. Né? Então, e a gente, enquanto bibliotecários, né, enquanto pessoas que são aí promotoras da cultura, a gente não pode aplicar esse juízo de valor, né? Então, enfim, né? Vocês pegaram a discussão, né, que teve há um tempo atrás sobre a candidatura, por exemplo, do Maurício de Souza, né, o pai da Mônica, da turma da Mônica, a Academia Brasileira de Letras, né, em que muitos disseram que gibi não era literatura. Então, a gente pode ter um pouco aí dessa prévia do que alguns entendem por cultura, por literatura. Então, como se literatura infantil, a literatura, enfim, né, as histórias em quadrinhos, os gibis, enfim, não fossem dignos de ser chamados de cultura, né, e de literatura.
Ana, todas as instruções para construir a N1, que é relacionada ao filme, estão lá no Moodle, né? Mas vocês vão construir com as palavras de vocês, mas eu espero um texto, né, que tenha, é um texto dissertativo argumentativo, vocês vão apresentar elementos desse filme, trazer as aprendizagens de vocês, a argumentação de vocês, né, seguindo as normas técnicas, as normas da ABNT, né, vocês não vão trazer de uma forma coloquial, né, pensem que vocês estão fazendo agora escrita acadêmica, tá? Então, para além dessa questão de associar cultura, né, a uma alta cultura, a uma pessoa que tem, que é letrada, enfim, né, também tem a associação da cultura com o livro, a associação da cultura com a agricultura, né, então com essa cultura de enfim, né, algum insumo, tá? E a cultura relacionada com as artes. Dentro da biblioteconomia, a gente usa muito a cultura na concepção antropológica, que é construída historicamente, né? Então ela está ligada ao contexto histórico-social, então ela pode não ser a mesma ontem e nem amanhã, né? Então é vinculada à sociedade, então às suas transformações, mudanças e alterações sociais, e vai abranger o modo de vida de uma sociedade, seus valores, normas, gestos, os comportamentos, as tradições, a comida, incluindo seu preparo, as vestes, as danças, os ritmos, e as histórias, os comportamentos, né? Então, na concepção antropológica, a cultura é isso, e nós, enquanto bibliotecários, estamos alinhados a essa visão antropológica. Inclusive, quero dizer para vocês, né, dessa questão das tradições, das comidas, das danças, enfim, né? O professor Josué pode até dar o relato, né, de que ele participa constantemente das disciplinas da professora Andréia, que é a coordenadora do curso, e eles fazem, na disciplina de Teoria da Ação Cultural, sempre uma festa junina, que hoje, inclusive, pela manhã foi o dia da festa junina, uma pena não pôde estar presente, mas retomam questões da cultura, né? Então, que está em volta na questão da comida, na questão das danças, na questão dos ritos, enfim, que envolvem essa festa aí, que é patrimônio imaterial, né? Que a gente vai falar de patrimônio depois, brasileiro. Bom, sobre a questão ainda da cultura. Diga, Josué. Não, você falou comentar, mas é isso mesmo. Hoje aconteceu, né? A gente tem sempre... todo ano a gente comemora agora, né? Já a terceira festa junina. A gente está crescendo cada vez mais, mas ela surgiu a partir do estágio de docência na disciplina, então foi uma ideia que eu levei para a professora Andréia, mas considerando a Lei 14.555 de 2023, né, que estabeleceu as festas juninas como manifestação da cultura nacional, né, e aí depois foi adicionado as quadrilhas como dentro dessa mesma lei, né, então foi a partir disso a gente conseguiu trazer essa manifestação cultural, né, e aí a gente trabalhou a questão, vinha trabalhando a questão do Brasil, né, das diversas culturas do Brasil, e aí a gente lidou, né, com essa situação e a gente achou interessante trazer, e hoje cada vez mais no estado, pelo menos, a gente vê cada vez mais essa cultura difundida, né? Então entra o mês de junho, todo mundo já sabe, todo mundo já se prepara, e foi bastante interessante, né? Então a gente envolve a biblioteconomia como um todo ali. Certo, obrigada pelo relato, Josué. Josué é idealizador, né, dessa atividade aí, que é muito importante, é uma tradição dentro do curso. Então, dentro da biblioteconomia, né, a cultura ela pode ser vista de duas formas, tanto em relação ao seu acervo quanto ao contexto. Então, dentro do acervo, a gente pode considerar o conjunto de objetos, obras, coisas feitas pelo homem, né? Então, é um acervo formado pela natureza informada, isto é, pela matéria que adquire forma através do trabalho humano. O contexto vai ser a visão de mundo, o conjunto de suas práticas sociais ou individuais.
A cultura, nesse sentido, não será mais objeto, mas representação. Desse ponto de vista, não há mais acervo cultural, mas contexto cultural. Aí a ação cultural vai nascer, né, de acordo com o Flusser, né, que é citado ali pelo Almeida Júnior, na junção entre acervo e contexto. Bom, passamos para a nossa unidade 4 de memória e patrimônio, né? Então, a gente já tratou um pouquinho de memória lá na nossa aula inaugural. Vocês lembram até que eu citei o livro do Fernando Baez, da História Universal da Destruição das Bibliotecas. Né? Então, dessa questão de que sempre quando a gente está em contexto de guerra, enfim, né? Um povo ele sempre vai ser atacado pelas suas instituições de memória, né? Então, os oponentes têm essa tendência de ir nessas instituições de memória, de identidade, né, que carregam a história de um povo e fazer esse movimento de destruição. Né? Então, a história de um povo se constrói a partir de seu passado, e muito do seu passado, seu presente e seu futuro está ali nas instituições de memória, que são os arquivos, as bibliotecas e os museus. Bom, então, não permitindo que os interesses, desejos e necessidades de grupos humanos possam se manifestar e se materializar em suportes concretos, a gente inviabiliza o desenvolvimento desses grupos e fortalecemos a existência de um único tipo de pensamento, de concepção, em detrimento de outros. Aí vem a questão da censura também. Quando a gente produz práticas de censura, né, a gente está inviabilizando que certos grupos possam ter as suas manifestações. Né? Então, também, né, para além dessa impossibilidade de materialização do conhecimento da maioria dos grupos da sociedade, né, a gente tem a destruição do passado. Desculpa, me perdi aqui. Mas não foi apenas a impossibilidade de materialização do conhecimento da maioria dos grupos da sociedade que se transformou em armas em defesa de um único modo de pensar. A destruição do passado de muitos povos também constitui tipos diferentes dessas armas. A memória de um povo, quando destruída, pode redundar na própria destruição desse povo. Quando falamos de memória, nos reportamos ao conhecimento, mas também ao patrimônio que exterioriza a cultura de um povo. Vocês lembram que eu mostrei para vocês a imagem da queima de livros na Alemanha nazista? Livros escritos por judeus? Então, mostrei para vocês, né, a Alemanha nazista, ali a fogueira que fizeram com livros escritos por judeus, né? Então, o objetivo, né, então, era de queimar, né, de eliminar esses registros do conhecimento de um determinado grupo, que depois, né, assim como diz Humberto Eco lá na Memória Vegetal, a gente começa incendiando a memória vegetal e daqui a pouco, né, a gente começa queimando livros, daqui a pouco a gente está queimando a memória orgânica, que são os corpos humanos, né? Então, ele vai fazer essa reflexão, né? Então, destruir esses registros de um povo também é uma tentativa de eliminar esse povo. Bom, aí, as reflexões sobre memória, né? Então, vem também dessa questão. Ela é sempre fiel ao que ocorreu, né? Então, o Almeida Júnior vai responder que muita coisa se perde na memória ou se confunde com outras, não é coisas, é coisas. Desculpa pelo erro. Com momentos em que ocorreram, com pessoas ou situações diferentes, enfim, né? Então, a gente tem... Vocês já tiveram o caso, assim, de enfim, lembrar de alguma coisa e vocês não saberem se vocês sonharam ou se aquilo realmente aconteceu. Então, a memória de vocês traindo vocês. Né? Então, tanto o Humberto Eco, quanto o Hansen, quanto o Almeida Júnior vão falar sobre esquecimento e essa memória que caminham juntos. Né? Então, esse esquecimento também vai ser uma forma da gente sobreviver. E aí eu deixei para vocês aí em azul, tá vendo ali? O Funes, o Memorioso, que é um conto do Jorge Luiz Borges sobre um homem que lembra de tudo. Né? Então, esse lembrar de tudo também pode ser sofrimento. Uma vez que a memória, né, para o Hansen, ela nunca é lembrança total.
pois só é memória porque se esquece, ou seja, é memória porque é seleção do que culturalmente se julga significativo e lembrável, condicionada por vários fatores. Então, tem uma importância aí da nossa memória seletiva, uma vez que a memória ela vai ter duas funções. Uma é nela que todas pensam e a de reter na lembrança os dados da nossa experiência precedente. Mas a outra é também a de filtrá-los, de descartar alguns e conservar outros, né? Muitas vezes a nossa memória, a gente vai levar alguns aspectos, algumas vivências lá para as outras camadas, né? Então, para quem estudou psicologia, que tem id, ego, superego, enfim, né? Então, a gente vai levar para outras camadas do nosso inconsciente algumas vivências, né? Que nos causaram alguns traumas, enfim, né? E às vezes a gente vai precisar retomar eles para poder, né, reelaborar, enfim. Então, a memória ela também vai ser esquecimento. O esquecimento ele é importante, né? É importante para a nossa sobrevivência, a gente ter uma memória seletiva, enfim. Então, aqui eu já citei para vocês várias vezes, né, os tipos de memória, segundo o Humberto Eco. Então, a gente vai ter a memória orgânica, né? A gente tem muito essa figura do ancião, o Humberto Eco vai falar dos velhos, né, que são a memória da espécie, a memória orgânica, centrada nessa oralidade, na linguagem. Depois a gente vai ter a memória mineral, né? Então, com a invenção da escrita, a gente vai ter os primeiros signos esculpidos, tanto nas tábuas de argila quanto na pedra. E depois a gente vai ter a memória mineral, que é o computador, que é a mais atual das memórias, é um suporte mineral e é uma memória social imensa, para o bem ou para o mal, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem não sei se limitado, mas né, uma grande capacidade de guardar ali, né, informações, aí, guardar a nossa memória, né, o que é bom para a gente ter mais espaço, né, mas também é ruim porque a gente tem muito espaço. E aí a gente se perde nesse caos, né? E aí também entra a importância da nossa profissão, né? Como pessoas que organizam, né? Que filtram, enfim. Então, a memória vegetal, então, vai ser a partir da invenção da escrita também, principalmente do papiro, do papel, né? A gente vai ter o nascimento de um terceiro tipo de memória, que seria essa memória vegetal, visto que a memória animal, né? A nossa memória, a memória orgânica, é passível de dúvidas, a memória vegetal e até a memória mineral, né, é convocada para eliminar as dúvidas, né, então o que está registrado ali no papel, né, ele tem uma tendência de mutação muito menor do que aquilo que está registrado na nossa memória, uma vez que com o passar do tempo também a gente vai alterando a forma como as coisas estão registradas nas nossas memórias, né. Será que foi bem assim? Bom, a memória é sempre representação, nunca uma representação fiel, mas uma representação da forma como a gente lembra em determinada época da vida. Então, e o Humberto Eco vai dizer que hoje os livros são os nossos velhos, né? Então, é a nossa memória da espécie. Então, a memória ela pode ser tanto individual quanto coletiva, o que vai interessar para a biblioteconomia, tanto em questão de memória quanto de patrimônio, é o coletivo, tá? Mesmo que esse coletivo seja feito de memórias individuais, tá? Então, a memória individual ela vai ser referente ao indivíduo específico, e a coletiva vai ser relacionada à identidade de um grupo social, não é necessário vivenciar um acontecimento para partilhar a memória dele, né, como é o caso aqui em Goiás, de uma memória coletiva relacionada ao Césio, né, muitos de vocês que talvez são goianos, enfim, lembram de acontecimentos, enfim, não vivenciados à época, mas que foram repassados para vocês como uma memória coletiva. O patrimônio, então, ele pode ser individual, pode incluir bens com valor econômico, afetivo ou imaterial, e coletivo, que é determinado por outros que não são neutros e é situado social e historicamente. Então, passando aqui para os lugares ou espaços de memória,
que podem ser aí os arquivos, as bibliotecas e os museus, eles foram criados diante das mudanças provocadas pela modernidade e pelo gradual apagamento das formas antigas de transmissão da memória coletiva. Tá? Então, se antes a gente tinha, né, essas pessoas que eram lugares de memória, né, hoje a gente tem esses espaços, né, que visam atuar de forma mais longeva, uma vez que nós, né, temos um prazo de validade aqui, né, as bibliotecas, os arquivos e os museus têm uma maior longevidade do que nós, né. Então, as funções aí desses lugares de memória, elas são tanto simbólicas, ou seja, a representação do espaço dedicado à recordação social, quanto informacional. Então, lembrar e provar aspectos relacionados à nossa história. Com relação, então, ao patrimônio, os interesses da biblioteconomia estão tanto no patrimônio material, que envolvem bens culturais, tanto eles imóveis, então cidades históricas, sítios arqueológicos e paisagísticos, e bens individuais, e móveis, que são as coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos. E a gente tem essa tendência, né? A gente sempre olha para o acervo, né? E acha, né, que o nosso maior foco é o patrimônio material, como bem explicitou aqui o Josué, né? A partir da fala sobre a questão da festa junina, né? O patrimônio imaterial também ele é muito importante para nós, porque são práticas dos sujeitos, né? Então a gente não está só focado no livro, a gente está focado nas pessoas também. Então o patrimônio imaterial são práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer, celebrações, formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas, e nos lugares como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas. Então, eles não são palpáveis, a gente não pode tocar, né, esses patrimônios imateriais. Eles são festas, danças, canções populares, modos de produzir alguma coisa, as manifestações culturais, incluindo as religiosas e etc. Bom, então chegamos aqui na nossa última unidade, que é a unidade 5, de políticas de informação. Sobre as políticas, então, Almeida Júnior vai começar diferenciando políticas de governo de políticas de Estado. Então, as políticas de governo, né, elas são transitórias, elas vão encerrar com os mandatos, então a gente vai ter muitas descontinuidades e, às vezes, a substituição por uma outra política mais ou menos semelhante, que não vai superar os problemas da política anterior, do governo anterior, né? As políticas de Estado, então, elas são perenes, elas vão se manter apesar das mudanças, elas são estabelecidas a partir de atos legislativos e elas vão independer da vontade exclusiva do executivo, né? Então, elas têm uma materialidade pela qual, né, a gente pode conferir que elas existem e que elas vão ser continuadas apesar das trocas aí de governo. Então, as políticas, depois a gente vai ter também políticas que são explícitas e implícitas. As implícitas, as explícitas, elas são materializadas em papel, né? Então, o que permite a fiscalização da sua aplicação pelo cidadão. A implícita vai ser o contrário disso. Então, ela não vai ser materializada em papel, vai ter uma dificuldade de fiscalização pelo cidadão e vai ser restrita aos bastidores da administração pública. Quando fala em políticas de informação, né, o Almeida Júnior faz toda uma argumentação, né, sobre a informação ela ser um conceito que está presente em diversas áreas, então as políticas de informação também vão estar conjugadas a outras políticas públicas de educação, de saúde, etc., né? Então, elas não precisam constituir uma política isolada só de informação, né? Então, elas vão requerer ações, então não basta apenas o registro em papel. Normalmente, as políticas públicas, né, elas vão ter programas, então a política vai ser o texto ali da lei, né, vai ser esse normativo, e o programa vai ser essa parte que vai executar essa política, né, vai colocar a mão na massa. Por exemplo, né, então a gente vai ter
o Programa Nacional do Livro e do Material Didático. Ele é um programa, né? Então, ele coloca em prática, né, ações, né, políticas públicas de leitura, políticas públicas de informação, ele coloca em prática também políticas públicas de cultura, educação, enfim. Né? Bom, aqui no Brasil, então, a gente tem o IBICT, né, que é responsável pela implantação das políticas de informação no Brasil, em especial as relacionadas à ciência e à tecnologia. E outros órgãos responsáveis por políticas relacionadas à informação são o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, o Ministério da Saúde, certo? Então, elas não existem isoladamente, uma vez que a informação faz parte, né, tanto da educação, da saúde, da cultura, enfim. Vamos para as nossas perguntas? Deixa eu ver aqui. Ó, eu consigo ligar. Ah, que legal. Consegui adicionar a enquete. Pessoal, vou dar um tempo para vocês responderem, então. Deve estar aparecendo aí para vocês. A gente finaliza a nossa parte de revisão dos itens ali das unidades 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então, essas 3 perguntas foram com base aí nas que vocês tiveram mais erros lá durante a nossa aula inaugural. 1. Qual das opções não representa uma linha de transformação da leitura? A. Técnicas de reprodução dos textos. B. Leitura apressurada. C. Formas do livro. E D. História da leitura. 21 e 28, eu publico o resultado e a gente vê a resposta correta. Ah, então, sumiu para mim também, Bruno. Eu vou ver aqui o que aconteceu. Mas a resposta correta é B, leitura apressurada, e pelo que eu estava vendo, vocês estavam respondendo corretamente. Algumas pessoas estavam respondendo as formas do livro, mas não, a gente tem 3 linhas, né? A, C e D são as 3 linhas de transformação das práticas de leitura, e a leitura apressurada é um conceito do Chartier para definir, né, a forma como a gente lê atualmente, certo? Mas não é uma linha de transformação citada pelo autor. Qual a biblioteca pode ser considerada a mais antiga do mundo? Ó, iniciei a enquete. 21h30, eu publico o resultado. Essa aqui causou bastante dúvida em vocês. Ó, vou publicar. Então, a maioria respondeu corretamente. Letra A, Biblioteca de Ebla, tá? Mas teve algumas pessoas que confundiram com a Biblioteca de Alexandria e de Pérgamo, que são ali, né, também bibliotecas da antiguidade. A de Alexandria é considerada a mais popular, né? Então, mas a Biblioteca de Ebla, que é a Biblioteca das Tábuas de Argila, lá na Síria, desculpa, é considerada a mais antiga do mundo. Agora, vou publicar a enquete para vocês. Então, quais são os 3 tipos de bibliotecas da Idade Média? A. Monacais, universitárias e particulares. B. Universitárias nacionais e infantis. C. Particulares especializadas e nacionais. E D. Escolares, universitárias e monacais.
Então, eu vou publicar. Então, a maioria respondeu corretamente, né? Então, aqui a palavra-chave era monacais, que não tinha mais nenhuma das alternativas, né? Então, letra A. 4. Qual das afirmativas relacionadas à cultura está incorreta? Então, letra A é polissêmica, letra B está vinculada à sociedade, letra C tem apenas um sentido, significado fixo, e letra D é construída historicamente. 21h33 eu publico o resultado. Aqui, para mim, aparece que os resultados foram publicados, mas eu não consigo ver os resultados. Vamos ver, tá todos a letra C. Maravilha. Então, todos acertaram. Parabéns. Eu acho que eu dei uma leve caída. Voltei? Sim, professora. Maravilha. Então, todos corretos. Letra C tem apenas um sentido ou significado fixo. Está incorreta, né? Então, a gente viu que era polissêmica, né? Então, isso vai contra a polissemia. Agora, eu vou pedir que vocês associem os tipos de memórias. Então, esse vocês vão ter que colocar no chat, porque não está configurado. Então, vão associar ali o que é memória orgânica, o que é memória mineral, o que é memória vegetal, e vão colocar aqui, né, qual a letra que está correta. – 21h35, vou esperar que tem gente digitando ainda. Maravilha. Então, todo mundo acertou. Então, a gente tem, então, primeiro, né, 3, que é o vegetal, que são os livros. Depois, o 1, que é a orgânica, que são as pessoas. E depois, o 2, que é mineral, que são os computadores. Estão demais. Então, o que caracteriza um patrimônio material? A, danças e festas. B, bens culturais. Esse eu vou conseguir mostrar para vocês. Pronto. C, não é tangível. D, composto por práticas e domínios da vida social. Vou publicar o resultado. Então, a gente tinha aqui, na letra A, danças e festas, que é patrimônio imaterial. Não é tangível, que é também do patrimônio imaterial. Composto por domínios da vida social, também é patrimônio imaterial. A única que possa caracterizar um material é letra B. Travou, professora, pessoal, deu uma voltei? Agora voltou. Tá, maravilha. Então, a letra A, C e D eram relacionadas a patrimônios imateriais, né? Então, a única que era relacionada a patrimônio material era a letra B, bens culturais. Então, 7. Qual tipo de memória e patrimônio tem maior interesse para a biblioteconomia?
A ou B? Podem colocar no chat. 21h39, eu falo o resultado. Maravilha, pessoal. Então, pelo que eu vi aqui, 100% de acertos, né? Então, é o coletivo que interessa para a biblioteconomia, né? Mesmo que dentro desse coletivo haja patrimônios e memórias individuais, tá? Mas é esse coletivo. Próximo, então. Considerando a afirmação a seguir, defina se é verdadeiro ou falso. As políticas de informação são sempre isoladas e sem relação com outras políticas. A, verdadeiro, ou B, falso. Às 21h40, eu falo o resultado. Ó, 21h40. Então, pelo que eu vi aqui, 100% de acerto também. Estava todo mundo muito esperto, muito ligado na aula. Fizeram a leitura do livro base. Parabéns. Então, resposta correta, B, falso. Penúltima questão. Qual tipo de política permite uma mais fácil fiscalização pelo cidadão? A, explícita ou B, implícita? Em 21h41 eu falo o resultado. Maravilha, 21h41. Pelo que eu vi aqui também, 100% de acerto. Resposta correta, letra A, explícita, né? A implícita é mais difícil a sua fiscalização pelo cidadão, uma vez que ela não está ali na letra da lei, ela não está registrada, ela fica mais restrita, né, aos bastidores aí das instituições. Última pergunta, então. Qual dessas características refere-se a uma política de governo? Então, A, perene, B, materializada em papel, C, transitória ou D, estabelecida em atos legislativos. Às 21h43 eu falo o resultado. Acho que todo mundo já respondeu, então acho que a gente já pode ir para a resposta. Ó, 21h43. Então, resposta correta C. Parabéns para vocês. Então, transitória. Então, essa é uma política de governo, uma vez que A, B e D correspondem a políticas de Estado, muito bem. Então, políticas de Estado, né, que tem essa característica de ser materializado, do cidadão poder fazer essa fiscalização, enfim, né? Então, uma política de governo, ela vai ser transitória, ela vai acabar junto com esse governo, enfim, né?
Muito bem, pessoal. Então, alguém perguntou se as questões da prova vão ser parecidas com essa, né? Com essas que eu mostrei para vocês aqui. Então, algumas vão ser mais curtas, mais diretas, mais simples, outras vão ser mais difíceis, né? A gente tem questões, vai ter questões de diferentes níveis de dificuldade na prova, tá? Então, quanto às avaliações, então, a N1, vocês já têm todas as informações sobre ela lá no Moodle, né? É com base no filme O Nome da Rosa. Alguém já assistiu o filme, gostou do filme? Vocês têm que fazer ela até o dia 22/6, às 23h59. A N2, então, é um questionário em formato de múltipla escolha sobre o conteúdo da disciplina. Olha, o Marcelo está lendo o livro. Parabéns, Marcelo. Que ótimo. Depois, se tu conseguir ver o filme, diz pra gente o que tem de diferença entre os dois. Bom, então, a nossa N2 vai ser presencial, né, nesse sábado, vamos nos conhecer. E quais são as orientações adicionais em relação à N2? Então, o questionário vai ter 30 questões de múltipla escolha. Para cada questão vai ter apenas uma alternativa correta. Vocês vão ter aproximadamente 2 horas para realizar a prova, né? E vocês podem, como eu já disse, elaborar uma cola, resumo para consultar durante o horário de prova. Além dessa folha de tamanho A4, manuscrita, vocês não vão poder abrir mais nada, tá certo? E nós vamos, eu, Josué, né, os outros professores, tutores, enfim, vai estar todo mundo lá cuidando de vocês, ó, de olho. Então, essa cola deverá ser manuscrita em uma folha de tamanho A4, pode ser usada frente e verso, né, da folha, e documentos que não sigam essas orientações, tá, de ser manuscritos, chegar com documento impresso, né, em uma folha tamanho A3, gigante, com um cartaz, não vai dar, né, não vai poder ser utilizado. Quanto ao local do encontro de sábado, Antônio, tu tem notícia disso? Acho que a equipe vai mandar para vocês mais informações da secretaria. Sim, professora. Nós vamos enviar ainda até quinta-feira, mas já adianto que as atividades vão se concentrar no LabCom, tá, pessoal? Tanto o café da manhã quanto as atividades avaliativas serão feitas no LabCom. Maravilha. Então, deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui que eu queria falar para vocês. Acho que não, as referências. Então, deixa eu passar aqui. Pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado aí a disciplina, espero ter contribuído aí com as aprendizagens de vocês. A aula gravada dessas últimas 3 unidades vai aparecer aí para vocês em breve, né? Já coloquei até o espaço dela ali no Moodle para inserir o player do vídeo, tá? Então, nos vemos no sábado, estudem, façam o resumo de vocês. Esse ato de fazer o resumo já é uma ótima estratégia de estudo. Lembro muito de ter feito provas assim durante as disciplinas que eu fiz na graduação, inclusive a disciplina de História dos Registros Humanos, que era lá na URGS, né? Então, ela tinha um nome diferente. Da disciplina do presencial aqui da UFG, que é a História dos Registros do Conhecimento. Eu utilizei muito dos meus resumos para voltar às obras, para preparar as aulas aqui para vocês. Então, vejam que esses materiais aí podem ser utilizados futuramente. Esses dias estava elaborando uma aula sobre o estágio os estágios do desenvolvimento de Piaget e retomei os meus resumos que eu fazia para as provas da graduação. Uma excelente estratégia de estudo, façam, né, depois eu vou mandar para vocês, eu tenho até foto das minhas colas que os professores deixavam a gente usar na hora da prova. E às vezes a gente nem vai precisar da cola, porque a gente já estudou para fazer o resumo e a gente já sabe das coisas. Então, até sábado, pessoal, uma boa noite, estudem, né? Descansem também, que é importante. Sei que muitos de vocês vão viajar para vir para cá, tá? E estou ansiosa para conhecer vocês.
Um abraço. Obrigada, equipe. Obrigada, Antônio. Obrigada, Josué, pelo apoio aqui. Tchau, eu que agradeço, pessoal. Professora. Tchau, tchau.